Graças ao seu santo e maravilhoso nome, Ele que é digno de receber toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Agradecemos também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, nosso pai, que tem nos confiado esta responsabilidade de estar nesta noite escalado para trazer uma reflexão da palavra de Deus, o que fazemos sempre com muito temor e tremor. Convidamos a igreja a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 26. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Os que acharam, digam amém. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, com a ajuda de Deus esta noite, nós queremos, usando este texto da sua palavra, falar sobre o seguinte tema: Cristo Jesus, a revelação da justiça de Deus. Estamos diante da Epístola aos Romanos, cujo autor é o apóstolo Paulo. Isso está no capítulo 1, versículo 1 desta epístola. E os pais da igreja, os homens que sucederam os apóstolos, eles também confirmam esta verdade. Como toda carta ou epístola, Paulo endereça esta epístola aos membros da igreja de Roma, que era composta de judeus e gentios. Isso está em Romanos 1:7, Romanos 1:13 e ainda o capítulo 7, versículo 1. Apesar desta epístola de Paulo ser a primeira das epístolas, conforme está organizado na nossa Bíblia, cronologicamente ela é a sexta carta de Paulo. Técio foi o seu escritor, Paulo apenas ditou, mas Técio foi o amanuense. Romanos 16 e 22. Paulo, na época em que escreveu esta carta, ele não a levou para os seus destinatários, senão que ele mandou por uma cooperadora, uma irmã que ajudava os apóstolos, chamada Febe. A mesma era de Cencreia. Isso está em Romanos 16, versículo 1 e versículo de número 2. Quando Paulo escreveu esta epístola, ele estava geograficamente localizado em Corinto, conforme indica a referência que acabamos de citar. O apóstolo escreve esta carta perto do fim de sua terceira viagem missionária, e alguns conseguem datar o ano 56 ou 57 depois de Cristo. Como toda epístola, há um assunto principal. E há um teórico que diz que o tema central de Romanos é a revelação da justiça de Deus ao homem
e a aplicação desta à sua necessidade espiritual. Dentre todas as epístolas que Paulo escreveu, ao total 13, Romanos destaca-se por sua importância no sentido bíblico. Já dissemos que, embora cronologicamente essa epístola esteja localizada como sexta epístola, na nossa Bíblia ela aparece como que encabeçando as epístolas paulinas, mostrando a sua importância bíblica. Há uma importância também nesta epístola no sentido teológico, pois Paulo trata nela de assuntos fundamentais da fé cristã. Alguém, de forma muito inteligente, apelidou a epístola de Paulo aos Romanos como a teologia sistemática de Paulo. Ainda há uma terceira importância nesta epístola do ponto de vista histórico. É inegável a importância da epístola aos Romanos durante todo o transcorrer da igreja até os dias atuais, principalmente no século XVI, quando, à luz de Romanos 1, 16 e 17, o grande reformador Lutero fez eclodir a reforma protestante, trazendo à luz um dos temas basais da fé cristã, que é a doutrina da justificação pela fé. Mas, dentre os assuntos que Paulo aborda nesta epístola, ele diz a verdade de que o pecado tomou proporções tão grandiosas que afetou todos os homens. Ou seja, Paulo diz da universalidade do pecado. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo de número 18, quando ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse texto nos mostra que Deus não está alheio ao modo de vida dos homens. Paulo diz que a ira de Deus se manifesta, ou se revela, ou se mostra contra as práticas ímpias e injustas dos homens. Paulo está deixando claro que o pecado é o grande problema humano. E alguém disse acertadamente, definindo o pecado como um desvio do fim ou do propósito estabelecido por Deus e determinado para a conduta humana. Paulo diz que este pecado, ele atingiu todos os homens e o homem em todas as esferas. Você pode ver isso em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo 19. Como estava falando para judeus e para gentios que compunham a membresia da igreja em Roma, Paulo mostra que tanto os gentios, que são os não-judeus, como os judeus, encontram-se em situação de pecado. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, Paulo primeiro começa falando da situação pecaminosa em que se encontram os não-judeus, os gentios. Romanos 1, 23 e 25, ele fala do pecado da idolatria, quando ele diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então Paulo aponta que os gentios deram as costas para o único e verdadeiro Deus e adoraram a criatura, fizeram imagens de escultura, passaram a adorar a própria criação ao invés de adorar o Criador.
Em Romanos 1:24, Paulo diz também que eles se entregaram à prostituição. Ainda em Romanos 1:26 e 27, neste caminho de libertinagem, os homens se afogaram a tal ponto de cometerem atos que Paulo diz que era antinatural. Eles abandonaram o uso da mulher pelo homem e se inflamaram uns com os outros, varão com varão e mulher com mulher, cometendo torpeza, a prática do homossexualismo. Isso está em Romanos 1:26 e 27. Ainda falando dos males que eram praticados pelos gentios, em Romanos 1:28 ao 32, Paulo elenca ali uma lista de todas as práticas injustas e ímpias que não passavam despercebidas pelo olhar de Deus. E Paulo, quando cita estas práticas imorais, ele diz que os gentios não podem se desculpar, não podem de forma alguma dizer que não receberam conhecimento de Deus e por isso entraram por este caminho. Em Romanos 1:19, Paulo diz, veja na sua Bíblia, a seguinte expressão: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O versículo 20, por exemplo, diz que Deus se revela aos gentios por meio da criação. Veja quando ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então os gentios não podem alegar que não receberam conhecimento de Deus, porque ao olhar para o cosmos, para o mundo, devem entender que há um grande arquiteto para este universo. Paulo aponta ainda que Deus se auto-revelou por meio da consciência. Isso está em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, quando ele diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quem diz amém, meus irmãos? Tanto a criação como a consciência são fatores que mostram que os gentios são indesculpáveis por terem entrado pelo caminho do pecado, desconsiderando o que os teólogos chamam de revelação natural de Deus. Natural porque através da criação, argumento cosmológico, e também através da consciência, argumento moral. Acerca da consciência, que é algo além do corpo que está na alma, alguém disse que ela é a voz do eu para consigo mesmo, chamando-nos do esquecimento à responsabilidade do ser. Acrescenta-se ainda que as nossas inclinações morais são manifestas nas nossas reações quando os outros violam os nossos direitos. É bom destacar isso aqui. Talvez alguém não se sinta mal, mas porque a mente está cauterizada, a consciência, quando mente para outro. Mas quando o outro mente para ele, ele sabe que aquilo é mal. Embora quando ele faça, não sinta mais mal, só sente mal quando é com ele. A própria consciência revela que aquilo que ele está fazendo é mal. Mas Paulo ainda diz que a situação dos judeus não é diferente. Ele poderia, como judeu, agora nesse momento,
usar de parcialidade e dizer que os gentios estavam em uma situação deplorável e os judeus não. Mas ele faz o contrário. Em Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 29, Paulo sai dizendo que a situação dos judeus é tanto de pecado como dos gentios. Em Romanos 1 e 21 ele fala de furto. Em Romanos 1 e 22 ele fala de adultério. Em Romanos 1 e 22, parte B, ele fala de idolatria. E assim como com os gentios que receberam a revelação natural, os judeus, ainda que de forma superior, receberam a revelação especial e eram para ter uma conduta totalmente diferente, mas andaram pelo mesmo caminho do mal. Em Romanos 9, 5 e 6, Paulo diz que os judeus receberam a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei de Moisés, o culto, as promessas, os pais Abraão, Isaque e Jacó, até o próprio Cristo, João 4 e 22. E apesar de terem recebido tudo isso, eles também transgrediram contra Deus e são indesculpáveis. Romanos capítulo 2, versículo 1. Depois que mostra a situação pecaminosa de gentios e também de judeus, apesar da autorrevelação de Deus para ambos os povos, Paulo fala agora do julgamento inevitável de Deus. Ele diz que esse julgamento em Romanos 2 e 2 será segundo a verdade. Ele diz que esse julgamento será sem acepção de pessoas em Romanos 2, 11 e 12. E diz ainda no capítulo 2, versículo 16, que esse julgamento é certo e inevitável. Veja 2:16 quando diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Só que Paulo não termina a epístola com estas verdades que assombram todos os homens. Pelo contrário, no capítulo 1 em diante, nós vemos Paulo mostrar 3 fases ou 3 aspectos da justiça de Deus. E acho muito interessante destacar isto esta noite. Os 3 tipos de justiça de Deus. Depois de falar sobre a condição pecadora de todos os homens, Paulo fala agora sobre a manifestação da justiça. Veja Romanos 1 e 16, por favor, quando ele diz assim, olha: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre o quê? A justiça de Deus. Paulo fala de 3 tipos de justiça aqui. E a Bíblia é clara em dizer que Deus é justo. Em Êxodo 9, 27, Deus aparece como um Deus justo. Em Deuteronômio 32 e 4. Em 2 Crônicas 12 e 6. Em Esdras 9 e 15. Em Neemias 9 e 33. No Salmo 11, verso 7, e ainda o Salmo 116, verso 5, diz que Deus é justo. E a expressão justiça significa que é direito. Essa justiça de Deus, ela é imparcial. E os 3 aspectos dessa justiça, em primeiro lugar, o primeiro aspecto é a justiça exigida por Deus, a que ele cobra do homem. Quando Deus fez o homem reto. Eclesiastes 7, 29 diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções. Então Deus cobra a justiça do homem, porque Deus fez o homem justo. Mas o homem pecou. E após a queda do homem no pecado, todos os homens foram vitimados
pelo pecado e pelas suas consequências. Romanos 2, Romanos 3 e 23. De forma que, apesar de ter sido criado justo, após o pecado, o homem já nasce injusto. Salmo 51, verso 5, Jó 14, 4, Jó capítulo 3, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 12 e Efésios 2 e 3, onde Paulo diz que éramos por natureza filhos da ira, por natureza. Deus deu a lei da consciência, a lei de Moisés aos homens, para que eles pudessem viver justamente ou de forma justa. No entanto, não aconteceu assim. E se não bastasse, embora Deus tivesse dado a lei, o homem nesta condição, ele já nasce injusto, não tem condições de atingir o padrão da justiça de Deus estabelecida por sua lei. Então o homem não consegue, por seus méritos, atender os pré-requisitos da justiça de Deus. Segundo tipo de justiça que Paulo fala é a justiça punitiva. Não tendo o homem como atender os pré-requisitos da justiça de Deus, só basta agora a Deus punir este homem. Porque Deus é justo, estabeleceu a lei, o homem descumpre a lei e se torna injusto, e Deus, como um juiz, não pode fechar os olhos para isso. É isso que o mundo precisa saber. Você sabe que tem coisas que Deus não pode fazer? Uma delas é inocentar um culpado. Como você se sentiria ao ver alguém que lhe fez um mal ou cometeu um crime e for levado diante de um juiz, e o juiz chegar para aquele criminoso e dizer: você é inocente? Eu pergunto a todos que me ouvem aqui, isso está correto? Claro que não. Mas e quando este criminoso é você? Eu? Será que você tem o entendimento de que o juiz tem que ser justo, pronunciando o decreto de que você é injusto e precisa ser punido? Quando é com os outros, a gente acha bom justiça. Mas e quando a gente é quem está sentado no banco dos réus? Em Êxodo 34 e 7, Deus diz que não tem o culpado como inocente. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, também está escrita esta verdade. Agora pense comigo. Como Deus pode vindicar a santidade dele, punindo o pecador e ao mesmo tempo salvar o pecador? Eis o grande problema. Um problema que só Deus pode resolver. A gente está sentado no banco do réu. Aqui está a legislação divina, a lei de Moisés, e o homem ainda tem a lei da consciência. E ele é o juiz. As testemunhas que viram você fazendo o que era errado estão aqui do lado, vendo tudo, sabendo de tudo. Tem como se esquivar? Para ele ser justo, ele tem que lhe condenar. Mas só que ele não quer condenar, ele quer salvar, mas tem que condenar. Veja que coisa interessante. Como é que eu faço para condenar o pecado e salvar o homem? Parece que eu vejo ele levantando um martelozinho para dar o veredito, quando de repente surge do seu lado alguém que se candidata a cumprir a pena pelo seu pecado, para que você seja redimido daquela situação. É o terceiro tipo de justiça que Paulo está falando. Além de falar da justiça exigida
e da justiça punitiva, ele vai falar da justiça concedida. Por isso que Lutero demorou muito para entender, porque ele sempre olhava para a justiça como cobrança de Deus. Mas quando ele diz assim que a justiça se revela no Evangelho, essa expressão grega euangelion, que quer dizer boas novas, ele diz: que boa nova é essa? Não há nenhuma boa notícia em saber que eu estou condenado. Não há nenhuma boa notícia em saber que Deus vai punir os pecadores. Que boa nova é essa? Aí ele descobriu pela revelação do Espírito que essa justiça não é a que Deus exige, mas que Deus concede. Já como você não pode dar essa justiça que eu cobro, então eu vou conceder minha justiça para você. Aleluia. Isso está em Romanos 1:17, 3, 21 e 22. Quando Paulo fala sobre a provisão da justiça de Deus, ele diz que ela não é uma notícia nova. Embora estivesse se revelando no Evangelho, ela já se revelava durante toda a história. Foi feita com Abraão e Davi, Romanos 4, de 1 a 5 e 6 a 8. Foi anunciada pela lei e pelos profetas. Está lembrado quando Adão e Eva pecaram, que se vestiram com folhas de figueira, que Deus foi, pronunciou os juízos e depois disse: isso aí não cobre não. Aí matou um animal e cobriu eles. O que é que Deus estava dizendo com isso? Você não tem condição de se cobrir. Eu é quem vou providenciar as vestes para lhe cobrir. Em Levítico 1, versículo 3 e 4, quando alguém cometia um pecado, trazia um sacrifício para o sacerdote e colocava a mão na cabeça do animal, como quem dizendo: eu sou pecador, mas estou transferindo meus pecados para esse animal, para ele morrer no meu lugar. Sabe o que é isso? É Deus utilizando a lei para mostrar: é isso que eu vou fazer lá no futuro. Isaías profetizou que ele seria justo e justificador de muitos. Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, chama o Senhor de justiça nossa. E Ervate Sidiqueno é o Senhor, justiça nossa. No Salmo 85, verso 10, o salmista diz que a justiça e a paz se beijaram. Haveria um momento em que Deus ia satisfazer a justiça dele e ao mesmo tempo conceder salvação, fazendo as duas se encontrarem. Em Daniel 9:24 está escrito que Deus estabeleceria a justiça eterna. E quando isso se cumpriu, quando essa justiça concedida ela veio para o homem, ela foi cumprida por Jesus Cristo na cruz. Escute isso, que é muito importante, e com isso eu quero encerrar. Enquanto os registros dos evangelhos relatam historicamente a morte de Jesus, as epístolas se preocupam em explicar o porquê da morte de Jesus. Você sabe por que Jesus teve que morrer? Porque Deus descontou nele o nosso pecado. E se ele levou, então você não deve mais nada. Se ele pagou, em João 19:30, ele disse: está consumado, pago. Se pagou uma dívida que você não podia pagar, aí está a boa nova, o evangelho. Você não deve mais nada. Glória a Deus. Jesus viveu perfeitamente a lei, Mateus 3:15, 5 e 18. Morreu de forma vicária, Isaías 53, 4 e 5. A justiça divina, ela tem dois aspectos, positivo e negativo. Primeiro, a nossa dívida foi levada por Jesus ou colocada na conta de Jesus. Isso é a doutrina da imputação. Sacrifício substitutivo, Romanos 4 e 8. Em 2 Coríntios 5 e 19, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. Além de sacrifício vicário, a Bíblia nos mostra também que é obediência vicária, porque não adiantava só perdoar, a gente ainda continua neste tabernáculo, ainda estamos presos neste corpo e nesta carne que ainda nos leva a falhas. Aí, além de sacrifício substituto, assim como a nossa ficha suja foi para as mãos de Cristo, a ficha limpa de Cristo veio para a gente. Que maravilha! Mas como eu me aproprio dessa justiça? Pela fé. A fé é a desistência de que você não consegue pelas obras sozinho se salvar. Quando você fala de fé, fala de uma crença. E crença procura um objeto, não é fé na fé, é a fé em alguém. E o escritor aos Hebreus diz que ele é autor e consumador da fé. Enquanto eu estou falando a palavra, aí você vai crendo, vai recebendo a palavra e vai brotando a fé nesta verdade aqui. Aí você diz: eu desisto das minhas tentativas de tentar me salvar pelos meus méritos e me apoio em Cristo. Aí bota a mão na cabeça do Cordeiro, os seus pecados vai para ele e a inocência dele vem para você, e você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Oh, que maravilha! Pastor nos dá a oportunidade de convidar as primeiras pessoas que querem vir receber esta justiça de Deus na sua vida. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Erga uma de suas mãos, levante-se do seu lugar como sinal de aceitação, reconhecendo